Bom dia a todos. Que os mensageiros do bem possam amparar os nossos corações, iluminando as nossas mentes, sem nos esquecermos que a responsabilidade maior não é dos espíritos, mas é nossa. Nós é que temos que fazer a nossa parte, a nossa conquista e a nossa busca em benefício da nossa iluminação interior. Nós vamos encontrar no Apocalipse de João a seguinte passagem. Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu e participe às 7 igrejas primitivas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a igreja de Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a igreja de Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, nós vamos trabalhar um pedacinho, alguns itens dessa passagem que nós acabamos de narrar para os companheiros aqui presentes. Vamos lembrando que as 7 igrejas primitivas da Ásia Menor, na época, não eram igrejas católicas, porque o catolicismo ou a igreja católica ainda não havia sido organizada, formada, porque essa época que ocorreu ainda quando o discípulo João, o evangelista, discípulo de Jesus, ainda se encontrava vivo e Cristo já havia partido. Mas então as igrejas católicas não tinham sido ainda, tido as suas organizações ainda, que aconteceu aí por volta mais ou menos do ano 300, por aí. Nós estamos falando aqui mais ou menos por volta de uma época de 90 anos, 100 anos, 80 anos, mais ou menos depois do nascimento de Jesus. E o discípulo João, que se encontrava na ilha de Patmos, para receber as palavras de Jesus, o Apocalipse, que, como nós já dissemos aqui, em uma outra oportunidade, Apocalipse significa revelação e não destruição, como algumas obras mediúnicas que nós temos no movimento espírita e alguns companheiros que andam escrevendo sobre essa situação, muito mal informados e sem um conhecimento mais amplo, colocam como se o Apocalipse fosse acontecer uma verdadeira destruição, e isso naturalmente não vai ocorrer. Então, João, que ali se encontrava, ouviu atrás de si uma grande voz, como de trombeta. Vamos lembrar que trombeta é um instrumento musical que nós todos conhecemos, muito estridente, muito forte. E a voz que falava por detrás era muito forte. Era uma voz realmente eficaz, que mexeu com o interior de João, o discípulo, o evangelista. Mas nós temos que analisar, quando nós estudamos o Evangelho, a questão por que a voz aconteceu por detrás e não pela frente. Porque tudo em estudo do Evangelho precisa ser analisado com carinho, com profundidade,
sem fanatismo, sem que a gente crie teorias em si. Mas uma interpretação mais clara é que nós precisamos entender que hoje, na nossa faixa de evolução, na fase que nós nos encontramos dentro do nosso processo de evolução, nós encontramos mais naquela fase ainda dos ouvidos um pouco mais difundido, os ouvidos um pouco mais trabalhado, ou melhor trabalhado do que a visão. Porque por detrás significa que, como nós lemos aí na passagem, João virou-se para ver o que era, o que acontecia. Aí nós já vamos entendendo, dentro da interpretação do Evangelho estudado miudinho ou amiudadamente, que quando João virou-se para ver o que acontecia, ou para ver a voz de trombeta, é porque João se interessou pelo fato que acontecia. Isso está se referindo ao convite de Jesus, que ocorre a cada um de nós 24 horas por dia, no decorrer de todas as nossas existências e também no momento que nos encontramos hoje. Diante desse processo de evolução, aqui estamos circunstanciados no momento. Então João se interessou. Mas quantas vezes o convite de Jesus tem sido realizado a nós através dos ouvidos e nós não temos atendido, não temos, como diz a linguagem comum, não temos dado ouvidos. É a mesma coisa que quando nós tentamos oferecer algum ensinamento da doutrina espírita a um parente, a um amigo, e ele não dá ouvidos. É o significado do toque da trombeta por detrás. Vira as costas e vai embora. Não dá atenção e não dá importância. Quem de nós já não temos vivenciado passagens semelhantes? Todos, naturalmente. A gente quer ajudar a criatura, gostaríamos que ela crescesse, que ela mudasse as suas opiniões, as suas concepções, mas ela não dá interesse ao convite. Vamos ver um outro aspecto, por exemplo. Quando nós estudamos uma obra, vamos colocar uma obra doutrinária, uma obra espírita, um livro espírita, e nós estamos lendo o livro. O que está ocorrendo conosco neste momento? Nós estamos ouvindo mais ou vendo mais? Naturalmente que nós estamos ouvindo mais, porque os quadros que estão sendo narrados, nós formamos aí uma ideia daquilo que está ocorrendo, mas a narrativa do narrador é como se nós ouvíssemos dentro da nossa mente, da nossa cabeça, aquela narrativa como se ele falasse, como se tivesse uma voz interagindo ali e nós estivéssemos ouvindo. Se nós conhecemos o narrador da obra, é como se ouvíssemos então a voz dele, claramente dentro de nós. Por isso que os ouvidos nossos ainda estão numa fase um pouco mais adiantada do que a visão, no momento evolutivo, mas que a visão vai se desenvolvendo com esse processo, com o atendimento ao convite de Jesus, que ocorre a cada um de nós, em todos os instantes de nossa passagem aqui na Terra e fora dela, quando damos ouvido. Mas a passagem de Jesus, aqui é João, o Apocalipse 2:9, nós vamos vendo que naquela época as 7 igrejas da Ásia Menor tinham uma função interessante, mas as 7 igrejas não tinham uma função interessante só naquela época, porque as 7 igrejas da Ásia Menor têm a sua função significativa
até os dias de hoje. Quais seriam essas funções significativas das 7 igrejas primitivas da Ásia? É que ali, meus irmãos, se encontra a verdadeira origem do Evangelho de Jesus. É ali que está a originalidade do Evangelho do Cristo. Porque João, o evangelista, aprendeu a entender, a compreender e a estudar os ensinamentos de Jesus. Esse Evangelho que o Cristo nos trouxe, que nós estudamos no dia de hoje, temos estudado, como vocês nessa casa, e nós na nossa casa espírita, no Grupo Espírita Recanto de Paz de Ibiguá. João Evangelista aprendeu a estudar esse Evangelho com Cristo amiudadamente, quer dizer, detalhadamente. Entendeu como se estudava o Evangelho miudinho, ensinado a ele pelo Cristo, a João Evangelista. Porque se nós formos analisar o contexto das 7 igrejas da Ásia Menor e traçarmos um estudo no seu aspecto geográfico da posição de cada igreja, nós vamos observar que a igreja de Esmirna se colocava num topo um pouco mais elevado que as outras, em relação às outras. Aí nós poderíamos traçar uma espiral como essa aqui, que é a espiral evolutiva e que vai os anéis, e lá no alto, no topo, nós encontraríamos a igreja de Esmirna. Isso também tem um significado. É o que nós vamos trabalhar um pouco com vocês hoje. A igreja de Esmirna. Por que ela estaria nesse topo? Um pouco mais elevada geograficamente em relação às outras. Porque a igreja de Esmirna, onde o discípulo João, ele visitou todas, mas que ele trabalhou mais diretamente. Ali se estudava o Evangelho miudinho. Então, cada igreja, das 7 igrejas da Ásia, como relata aqui da passagem do Novo Testamento, ele diz assim, 2,16: e ele, esse Espírito que apareceu para João, que pode ser Jesus, como pode ser um intermediário seu, de nível elevadíssimo, mas a priori seria mesmo Jesus. Não estou aqui afirmando, estou dizendo a priori. Diz assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Não dá para trabalhar tudo, vamos trabalhar alguma coisa. Vocês viram que ele disse que na sua destra tinham 7 estrelas? O significado das 7 estrelas se refere a cada uma das igrejas da Ásia Menor. Cada uma das igrejas tinha uma estrela. E essas estrelas significa que cada igreja tinha um espírito responsável por ela. Essas 7 igrejas eram a representatividade de 7 espíritos responsáveis pelas 7 igrejas da Ásia Menor. E cada igreja, olha bem como é interessante esse ensinamento aqui. E cada igreja tinha uma função diferente uma da outra. Laodiceia, a igreja de Éfeso,
Vamos observar. Uma igreja tinha o espírito da mediunidade, por exemplo. A outra igreja, o espírito da assistência social. Mas a igreja de Esmirna, o espírito responsável era o espírito que trabalhava no campo da educação, da evangelização, do estudo do evangelho miudinho. Por isso ela estava no topo, a mais elevada de todas. Perceberam? Dentro disso nós podemos fazer uma colocação interessante com relação às nossas casas espíritas. Qual que está com um processo mais adiantado de evolução? Diante disso nós podemos fazer uma relação interessante com cada um de nós. Porque se lembra, eu vou reler que ele disse assim aqui numa passagem. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com um vestido comprido. Vamos trabalhar um pouco essa questão dos castiçais para entender isso que eu estou passando para vocês. Todos nós sabemos o que é o castiçal, não sabemos? Principalmente nas igrejas católicas, tem muitos castiçais com velas. Ele não serve como um suporte para a vela ou para uma lâmpada? O castiçal? Então, se o castiçal é um suporte, ele é um instrumento que a gente coloca a lâmpada ou a vela ou luz. E serve para que a lâmpada ou a vela ou a luz? Clarear, iluminar. Estão percebendo? O castiçal tem essa função. Agora, o castiçal ter luz ou não ter luz já é uma outra questão, porque o centro espírita pode ter luz e pode não ter luz. Depende das atividades que se desenvolvem. Não é porque é um centro espírita que obrigatoriamente vai ter. Mas geralmente tem, porque ali se ora, ali se acredita em algo mais elevado, mas a luz às vezes clareia mais ou clareia muito pouco. Depende do campo mental, do trabalho que aqueles trabalhadores realizam para que a criação iluminativa de cada um se resplandeça de uma forma maior ou menor. Então, cada igreja da Ásia Menor era como um castiçal, um suporte para que as lâmpadas fossem acesas. Todo centro espírita pode ser representado por um castiçal, onde as lâmpadas estão tentando se acender, porque cada um de nós é uma representatividade do castiçal. Nós não estamos aqui para tentarmos nos iluminarmos. A doutrina espírita não vem para ajudar o nosso esclarecimento ou clarear nossa mente em relação àquilo que não devemos realizar, mas também iluminar-nos para que possamos realizar aquilo que o Cristo propõe. Nós também podemos ser comparados a um castiçal. É assim que se estudava o Evangelho miudinho na igreja de Esmirna, que João aprendeu com Jesus. Mas João ensinou esse Evangelho miudinho a todos os companheiros que frequentavam a igreja de Esmirna. E dentre aqueles espíritos encarnados que ali se encontravam, além dos desencarnados naturalmente, tinha um espírito chamado Policarpo, um bispo desta igreja de Esmirna, de adiantadíssima condição moral, de adiantadíssima condição evolutiva. Então João
aprendeu o Evangelho miudinho com Jesus, ensinou para Policarpo, esse bispo de elevada condição moral. E Policarpo, por sua vez, ensinou a Irineu, que fora depois para Roma, e depois fora ensinar o Evangelho miudinho em Lyon, na França, onde nasceu Allan Kardec. Nós voltamos à questão daqui a pouco. Mas Policarpo, por sua vez, adiantado espírito naturalmente, como todos aqueles que vão trabalhando o Evangelho de Jesus, e as provações mais difíceis começam a aparecer. Policarpo começou a ser perseguido pelo governo romano. Foi preso, levado ao circo para ser comido pelos leões. Mas aí alguém teve a ideia de, num dia daquelas festas tradicionais em que se jogariam os cristãos aos leões, acender uma fogueira no centro do circo romano e queimar a Policarpo, devido à sua inteligência e processo de evolução muito adiantado, porque ele ensinava o Evangelho de Jesus de forma especial, de forma extraordinária, como poucos faziam, ensinando o Evangelho miudinho que ele aprendera com João. Acenderam a fogueira, amarraram a Policarpo, colocaram no centro da fogueira e acenderam. A fogueira toda, os paus a lenha queimaram-se sem que Policarpo sofresse um arranhão, uma queimadura de leve que fosse. Quando perceberam que Policarpo não se queimava e a fogueira já ia terminando, tiraram Policarpo para que ele pudesse ser morto por um punhal ou uma punhalada. Aí termina a passagem de Policarpo. Mas o Evangelho de Jesus, que vem para ensinar-nos o caminho da iluminação interior de cada um de nós, não para o seu curso, não há quem consiga brecá-lo. Porque Irineu e outros companheiros, nós estamos aqui comentando de Policarpo e Irineu, mas tiveram muitos outros que merecem o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa atenção. Porque se nós nos encontramos nessa instituição hoje, estudando esse Evangelho miudinho, é por causa desses mártires lá do passado. A eles devemos muito, pela coragem com que tiveram de enfrentar as maldades da humanidade da época. Mas Irineu continuou o trabalho, então, agora na igreja de Lyon, na França, onde também depois fora perseguido, e onde ocorreu uma das maiores carnificinas que o governo romano teria feito na história da humanidade com os cristãos da época. O sangue derramou-se de forma vertiginosa dos cristãos da época em Lyon, que muitos séculos depois, por causa daquela vibração trabalhada por Irineu no estudo e no trabalho do Evangelho miudinho, veio a prosperar através do magnetismo deixado por aqueles irmãos. A reencarnação de Allan Kardec naquelas terras, o codificador da doutrina espírita. Mas o Evangelho miudinho não parou em Lyon. Depois de Lyon, há muitos séculos atrás, vem o Evangelho miudinho a ser estudado no Centro Espírita Emmanuel de Belo Horizonte, pelo companheiro Honório Onofre de Abreu e seu grupo de estudiosos. E agora dissemina-se por terras brasileiras e por todo o globo terrestre, a nível de plano de encarnados e desencarnados.
a este companheiro de seu grupo, todos nós também devemos muito. Porque quando nós vamos entendendo aqui o significado do castiçal, é o estudo do Evangelho miudinho que estamos realizando, que se estudava na época em que Jesus ensinou para João, João para Policarpo, Policarpo para Irineu, e volta hoje aos nossos dias. E nós achando que o Apocalipse é uma coisa que ninguém entende, quando nós vamos ver que é uma coisa tão simples de se estudar, de se entender. Porque quando ele diz aqui um semelhante ao Filho do Homem, ele está dizendo que é igual ao Filho do Homem? Ele não está dizendo que é igual, ele está dizendo que é semelhante. Porque existe alguém igual a Deus? Percebendo? Não existe. Deus é superioridade. Então o Evangelho precisa ser estudado detalhadamente, com carinho, com atenção. E é muito fácil de entender e de compreender quando a gente passa a estudar dessa forma. Bem tranquila, bem serena, analisando palavra por palavra, fato por fato, inclusive nos seus aspectos geográficos, sociais e outras circunstâncias que possam ser analisadas na questão. Então o Evangelho miudinho vai sendo trabalhado de forma tranquila e serena. E nós vamos encontrar aqui no livro O Consolador, quando fazem uma pergunta ao Espírito Emmanuel, na questão 235, perguntam assim: Emmanuel, há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? Emmanuel, tem algum processo de evolução para a humanidade da Terra, encarnada e desencarnada, que não seja o Evangelho de Jesus, Emmanuel? Essa é a pergunta que estão fazendo. Diz o Emmanuel assim: o mundo está repleto de elementos educativos, mormente no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho, pela edificação, pela construção das faculdades e do caráter. Aí o Emmanuel diz assim: mas em se tratando de iluminação ou de evolução de cada um de nós, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de amor, no seu Evangelho de verdade e vida. Mas nós espíritas, teimosos como somos, ficamos achando outros caminhos, outras coisas, achando que aquilo vai nos levar a uma situação de iluminação, mas o Emmanuel está dizendo que não tem nada fora do Evangelho de Jesus. E a nossa rebeldia chega a tal ponto hoje, que nós encontramos médiuns escrevendo um caminhão de besteiras por aí, desculpe o termo, e nós compramos, ajudando-os a enriquecê-los para que eles tenham vida boas, e colocando aquele que não é bom dentro da nossa mente. Eu me encontrava, eu era numa feira de livro espírita, a uns 200 quilômetros de Rio Preto, há pouco tempo, perto do Caixa, conversando com alguns amigos espíritas daquela cidade. De repente chega uma mulher com um braço assim de livro, ó, mais de 10 livros, ela havia escolhido lá. Obras mediúnicas, quase todas. E eu conversando e observando que estava passando o Caixa ali pertinho, eu fiquei com pena da companheira.
porque eu não recomendaria uma obra daquela para ela, porque isso é irresponsabilidade de quem vende, de quem põe na feira do livro, de quem divulga aquilo, porque não leva a nada. Nós precisamos ter responsabilidade, porque nós vamos chegar no plano espiritual um dia. E se eu fiz alguma coisa desta nessa encarnação, vou ser cobrado, não tenho dúvida. Porque eu posso encontrar aquela companheira ou companheiro que pode dizer assim: Valdir, eu estive numa feira de livro que você dirigia, ou ajudava a dirigir, e você não me orientou para que eu comprasse obras que realmente me levassem ao processo de iluminação que eu precisava lá naquela encarnação. Perdi muito tempo lá e você é um dos culpados, porque você tinha conhecimento para fazer isso para mim, para realizar essa orientação comigo. Vocês se lembram do André Luiz no livro Nosso Lar, quando encontrou o carroceiro lá, que o pai dele devia para ele? Ele não sabia onde enfiar a cara de vergonha, e eu disse: não, fique tranquilo, meu filho, já passou aquilo, deixa para lá. Ele não sabia onde enfiar a cara de vergonha. Vai acontecer conosco, e muito, e comigo vai acontecer muito. Então, o Evangelho precisa ser trabalhado de forma mais clara, mais serena, mais amiedada, mais entendível, ao nível de compreensão de cada um de nós. Porque nós às vezes vamos trabalhar com mediunidade 60, 70 anos dentro da casa espírita, com assistência social, vamos chegar no plano espiritual e vamos nos decepcionar com a nossa situação. Valdir, você chega aqui, trabalhou 60 anos com mediunidade, com assistência social, e não se iluminou através do Evangelho de Jesus. Aguardemos, porque nós vamos passar por essa situação. É só aguardar. Para alguns de nós o momento está mais próximo ou mais longe, mas nós vamos passar por isso. E o Emmanuel volta na questão 236. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia, de fenômeno mediúnico aqui, ante essa necessidade de iluminação? Quer dizer, diante dessa necessidade de iluminação, como interpretar o fenômeno mediúnico? Aí o Emmanuel diz assim: os espiritistas sinceros devem compreender, olha bem, eu falo para os espiritistas sinceros, que os fenômenos acordam a alma, como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida, mas somente o esforço opera a edificação moral, só o esforço, legítimo e definitivo. Aí ele continua assim, a mesma resposta: o espiritismo sem evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou de sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores, da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Foi por isso que eu me referi àquela questão de que nós vamos nos decepcionar, e o Mano está falando exatamente disso aqui. Exatamente disso. Se nós não tomarmos cuidado, diz o Mano. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme no instante da provação mais difícil.
para encerrar o nosso trabalho, porque se a gente for trabalhar todo esse texto aqui, tem tanto, aqui dá mais umas 5 ou 6 palestras, talvez, só esse textinho que eu li para vocês hoje, né? Nós estamos tentando preparar mais algum dia, a gente volta e trabalha, né? Finalzinho do ano em Biguá, eu estava lá sozinho pensando como é que eu estava na direção daquela casa em relação às obrigações todas e responsabilidades que nos cabem. 3 horas da tarde, portão trancado, entrei para dentro, um calor muito forte no final de ano, sentei na mesa do salão que a gente estuda esse evangelho aqui por Emmanuel, né, comentando o evangelho de Mateus, toda terça-feira à noite. Abri o evangelho e caiu uma seguinte lição: evangelização. Veja assim: todos os estudiosos que solicitam de amigos do além um roteiro de orientação, eu devia estar pedindo esse roteiro de orientação, porque a resposta veio. Um roteiro de orientação, não devem esquecer o que a gente, o irmão fala aqui, o Evangelho de Jesus. Olha a mensagem. Roteiro das almas. Ele está dizendo que o Evangelho de Jesus, gente, é o roteiro das almas, é o nosso roteiro, em que cada coração deve beber o divino ensinamento para a marcha evolutiva. Habitualmente invoca-se a velhice de sua letra e a repetição de seus enunciados. O Espírito do Evangelho de Cristo, porém, é sempre luz da vida. Perceberam? É sempre luz da vida. Determinados companheiros buscam justificar o cansaço das fórmulas, alegando que em Espiritismo temos obras definitivas da revelação, com sabor de novidade preciosa. É por isso que eu trabalhei agora há pouco a questão dos livros daquela senhora da Feira do Livro. Vai lá e compra aquela coisa como se fosse tudo novidade preciosa e não tem nada dentro. O Emmanuel está comentando aqui, ó. Em matéria de esclarecimento geral e esforço educativo, o Evangelho, todavia, é como um sol de espiritualidade. É como um sol de espiritualidade. Todas essas obras notáveis dos missionários humanos, olha bem, está se referindo às obras nossas aqui da Terra, na sua tarefa de interpretação, funcionam como telescópios, aclarando-lhe a grandeza. É que a sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se no clima da boa vontade, do amor, da sinceridade e da singeleza. Aí ele vem dizer assim: a missão do Espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e razão equilibrados. E lá no penúltimo, para não ler tudo, porque não está tempo, e lá no penúltimo parágrafo ele diz assim: para a generalidade dessa orientação moral, faz-se indispensável que todos os centros de estudos doutrinários ou centros espíritas sejam iluminados pelo Espiritismo evangélico, a fim de que a mentalidade geral se aplique à luta da edificação própria. Mesmo porque se Jesus convocou o seu coração magnânimo, todos os que choram como vinde a mim, vós os que sofreis também asseverou, tomai a vossa cruz e segue-me, esclarecendo a necessidade de experiências edificantes no círculo individual. Tome a vossa cruz. Você sabe o significado de cruz, estudando agora o Evangelho de Eudim? Jesus carregou aquela cruz de madeira, de pau, né? Só que a cruz que nós temos que carregar hoje
é a cruz das nossas responsabilidades. E muitas vezes essa cruz está dentro de casa, num familiar, num vizinho, num amigo, num parente próximo. Perceberam? Então cada um sabe onde está hoje a sua cruz, a cruz que ele tem que carregar. E precisamos ter paciência para carregar essa cruz. Muito obrigado então pela paciência de vocês conosco nessa manhã. Muita paz.